Olá, queridos, graças e paz, estamos aqui para mais uma EBD. Louvado seja o nome do Senhor por este canal. Graças te damos, Senhor, porque podemos estar aqui mais uma vez online, mas aguarde, já estamos aqui firmes e fortes. Eu queria abrir a nossa EBD de hoje com Filipenses capítulo 4, versículo 9, que diz assim: tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Queridos, fiquem atentos, ouçam, prestem bastante atenção. Hoje o Geraldo vai falar sobre mais 3 gomos do fruto do Espírito, e eu tenho plena convicção de que você será tremendamente abençoado. Vamos orar por ele? Estenda suas mãos aí de casa, nós vamos estender aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa a vida do Geraldo, usa ele poderosamente para falar aos nossos corações. Abre, Senhor, as nossas mentes, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem, e que cada dia mais o fruto do Espírito seja uma verdade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, querido. Amém, glória a Deus. Bom, amados, mais uma vez, bom dia. Nós estamos aqui para dar sequência à nossa EBD. Hoje nós estamos estudando o fruto do Espírito. E hoje nós vamos falar de mais 3 gomos desse fruto, que é longanimidade, benignidade e bondade. Bom, antes de começar, eu queria lembrar os irmãos algumas coisas que a pastora Nelly já falou na semana passada. Primeiro, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, é um fruto com 9 gomos. Na semana passada nós falamos de 3 gomos, falamos do amor, alegria e paz. E hoje nós vamos falar de outros 3 gomos: benignidade, longanimidade, benignidade e bondade. E por fim, na semana que vem, o pastor André vai falar sobre fidelidade, mansidão e domínio próprio. Lembrando que é um fruto, apenas um fruto com esses gomos, né? Eu lembro que a pastora Nelly falou sobre a tangerina, né? Seria o mais aproximado para a gente entender. Ainda como introdução, é bom a gente lembrar que esse fruto do Espírito, ele ilustra o caráter de Cristo. É algo que todo crente, todo cristão deve desenvolver. E entenda que não nasce pronto, né? Eu lembro também que ela falou a respeito da maturidade. Ela falou assim, ó, o fruto é um produto da maturidade, ou seja, a árvore só dá fruto depois de adulta, né? Então, à medida que nós nos convertemos, nós vamos desenvolvendo esse fruto do Espírito Santo. Alguns desenvolvem mais rápido todos os frutos, ou todo o fruto, outros demoram um pouco mais, mas todos, quando alcançamos a maturidade, desenvolvemos o fruto do Espírito Santo. E é importante notar que é uma necessidade de cada cristão. Você não pode dizer que é um cristão sem desenvolver o fruto do Espírito, né? Você não pode ser um cristão sem desenvolver o fruto do Espírito. Eu sei que tem alguns gomos que são extremamente difíceis. A gente precisa gastar tempo para poder desenvolver esse fruto. Mas tem que ser intencional. Você tem que querer desenvolver esse fruto. Se você não quiser desenvolver esse fruto, ele não vai surgir na sua vida num passe de mágica. No cristianismo não existe passe de mágica. Nós trabalhamos, nós nos colocamos à disposição de Deus, nós deixamos Deus agir através de nós, e assim nós vamos crescendo. Não existe passe de mágica. Então, o fruto do Espírito, ele precisa ser desenvolvido. E como que ele é desenvolvido? Através da nossa maturidade. Quando nós alcançamos a maturidade cristã, nós desenvolvemos o fruto do Espírito. Lembro também que ela falou a seguinte frase, ó, em nossa vida também é assim. Precisamos de tempo e provação para crescer no Senhor.
À medida que nos alimentamos da palavra e nos submetemos ao Espírito Santo, em tudo manifestamos o fruto do Espírito. Ou seja, precisamos de tempo. E não só de tempo, de provação. Eu acho engraçado, interessante, melhor dizendo, que muitas vezes a gente não quer passar por provação. A gente quer viver uma vida mais ou menos assim, né, caminhando, se desviando de todos os obstáculos, sem passar por nenhuma dificuldade e chegar no céu sem ter provado. Aí eu lembro o povo saindo do Egito. Deus tinha uma promessa para o povo de entregar a eles a terra de Canaã, toda Canaã seria deles. E Deus retira eles do Egito, era um caminho de, no máximo, 6 dias, eles poderiam entrar na terra prometida. Mas Deus leva ele pelo caminho mais longo para prová-los, porque a própria palavra diz que se eles fossem direto, eles provavelmente eles seriam derrotados nas guerras e ficariam decepcionados. Então Deus conduz eles por 40 anos dentro do deserto, formando o caráter deles, trabalhando eles para que eles pudessem, enfim, chegar e entrar e conquistar a terra prometida. Então, a provação faz parte. Então, não é que a gente, vou ter que sofrer a vida toda. Não é isso, eu não estou falando isso. Eu estou falando de provação e não de sofrimento. Duas coisas diferentes, muito embora o sofrimento faça parte também da vida cristã. Mas não necessariamente é uma obrigação o sofrimento. Bom, podemos esboçar o fruto do Espírito da seguinte forma. São 3 gomos que seriam bênçãos internas, que já foi visto na semana passada. Amor, alegria e paz. É algo que vem de dentro, Nós temos mais 3 frutos, que são os frutos de bênçãos externas, que a gente vai ver hoje, que é longanimidade, benignidade e bondade. E, por fim, 3 frutos, ou 3 gomos do fruto, que se refere mais com as bênçãos verticais entre você e Deus, que é a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Seguindo o esquema que foi adotado, nós vamos falar do fruto, primeiro, fruto artificial ou falso, depois o fruto podre ou fruto da carne, e por fim nós vamos falar do fruto verdadeiro, tá certo? Então, vamos dar início ao nosso estudo. O último gomo estudado na semana passada foi o gomo da paz, que faz uma ligação natural entre o primeiro grupo e o segundo grupo, porque é justamente a paz que é contrastada com as contendas entre os homens, ou seja, o fruto externo. E por este segundo grupo, descreve virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o próximo. Ou vamos falar então de longanimidade, benignidade e bondade. Essas 3 virtudes são conectadas com a relação com o próximo. Lembra-se disso. Longanimidade é paciência para com aqueles que nos irritam ou perseguem. Benignidade é uma questão de disposição. E bondade refere-se a palavras e atos. Então vamos examinar mais detidamente cada uma desses gomos. Começando pelo gomo da longanimidade ou paciência. Paciência é sinônimo de longanimidade. Eu busquei primeiro o significado no dicionário, né? Então, segundo o dicionário, paciência é um substantivo feminino, característica de paciente, de quem não perde a calma, qualidade de quem suporta sem reclamar, resignação, virtude que faz alguém suportar algo sem perder a calma, aguentar com tranquilidade uma eventualidade, tristeza, ação maldosa, faculdade de não desistir facilmente. Aí entra também perseverança, constância, mas tudo faz parte da paciência. Isso está disponível lá em dicio.com, que é dicionário online. Bom, eu também consultei um outro site que fala sobre significados, que eu achei bastante interessante também, né?
nesse site sobre significados, ele fala que paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Por isso que vocês estão vendo aí uma pessoa no nosso slide, numa posição aí tipo como é que dá o nome? Esqueci agora. Esotérica aí. É para você entender que não é nada disso, hein? Essa pessoa aí, as pessoas acham que paciência é isso, mas não é, entenderam? Essa aí é a ideia que as pessoas têm de paciência e a gente vai entender que não é nada disso. Bom, lá nesse site ele diz que é virtude do ser humano, baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúria e o incômodo de terceiros, sem perder a calma e a concentração. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios, ou diante de situações e de fatos indesejados. Eu gostei disso porque isso tem muito a ver com o fruto do Espírito, né? Esse significado de paciência que esse site traz, ele traz alguma coisa, inclusive ele vai até falar aqui da Bíblia, quer ver? Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. O ato de ter paciência também pode significar perseverança em relação a algo, como uma resposta, situação ou ação que aparentemente não tem previsão para se concretizar. A expressão perder a paciência é utilizada justamente quando toda a tolerância e perseverança se esvai. Quando o indivíduo não suporta esperar, ou suportar ou procurar por alguma coisa ou alguém. Outra expressão bastante popular é a de que paciência tem limite. Pois por mais paciente que o indivíduo possa ser, a paciência é findável, assim como quase todos os sentimentos humanos. Vocês perceberam que essas expressões, elas negam o fruto do Espírito? Então a gente tem que ter cuidado quando a gente está falando sobre essas expressões. É claro que a gente fala isso, mas quando a gente falar, a gente tem que parar e pensar no que a gente está falando. A gente está falando, é verdade? Isso é uma verdade bíblica ou é uma verdade popular? Pode até ser uma verdade popular, mas não é uma verdade bíblica. A paciência é uma das características do ser educado e humanizado. Saber agir com paciência significa não agir com pressa. Ser atento e cuidadoso com o que está fazendo. Saber ouvir, ver, sentir, falar com parcimônia. O ato de ser paciente é considerado uma das virtudes do Espírito Santo. Olha, isso eu peguei no site na internet. Um site não cristão, hein? É um site não cristão. O ato de ser paciente é considerado uma das virtudes do Espírito Santo, de acordo com a doutrina cristã. No âmbito religioso, a paciência está ligada com a compreensão e perseverança na fé. Significa acreditar na palavra de Deus e perseverar em seu caminho, tendo paciência, pois no momento certo será recompensado com coisas boas. Veem que as pedras falam, né? Muito embora eles deem alguns sinais contraditórios, eles falam coisas que realmente têm a ver com a virtude, tem realmente a ver com o fruto do Espírito, e falam de algumas outras coisas que não tem nada a ver com o fruto do Espírito. Mas eles sabem que isso, né, a paciência, é uma parte do fruto do Espírito, e que todo cristão deve desenvolver. Isso aí que eu li está disponível em significados.com.br. Bom, agora que nós já lemos o significado do dicionário, vimos um significado de um outro site popular da internet, vamos passar para a nossa significação bíblica, né? A definição bíblica de paciência ou de longanimidade. Segundo o dicionário bíblico, paciência ou longanimidade é a capacidade de esperar sem se tornar precipitado ou impetuoso. E aí nós lemos aqui um versículo que está lá em Tiago, 1, de 2 a 4, que diz assim, ó: meus irmãos,
tendo por motivo de grande gozo o passarde por provações, lembra das provações? Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros, não tendo falta de coisa alguma. Perceberam como que funciona a paciência, como que passar por provações nos ajuda a amadurecer e a desenvolver o fruto do Espírito? Jesus era uma pessoa muito paciente. Ele permaneceu no centro da vontade de Deus durante toda a sua vida. E isso é importante para nós, a gente entender que quando nós agimos com precipitação, ou com impetuosidade, ou quando nós não esperamos o tempo de Deus na nossa vida, nós somos impacientes e estamos fazendo algo que é contra a vontade de Deus, é contra a palavra de Deus. Então, nós precisamos estar sempre no centro da vontade de Deus. E como que a gente pode fazer isso? Desenvolvendo esse gomo do fruto do Espírito, que é a paciência. A fé, a esperança e o amor capacitam-no a ficar alinhado com sua missão divina, não importando o que ou quem se deparasse com ele em seu caminho. Paulo orou para que este fruto possibilitasse aos crentes de Tessalônica permanecerem firmes, enquanto os outros estavam caindo e se afastando. Você percebe que a necessidade de desenvolvermos esse gomo do fruto do Espírito? Paulo, ele diz que ter paciência é uma das condições para nos manter firme diante do Senhor, nos manter firme na palavra de Deus, nos manter firme no caminho. Então, nós precisamos desenvolver esse gomo do fruto do Espírito. Enquanto eu estava preparando essa aula, aconteceu uma coisa comigo, que eu quero contar para os irmãos agora, e ele vai nos ajudar a falar de 2 gomos do fruto. A gente vai falar da paciência e vamos falar da benignidade. Essa mesma situação vai ilustrar muito bem esses 2 fatos. Eu estava preparando essa aula, estava lá sentado na minha cama, lendo, preparando a aula, e aí tocou a campainha. Tocou a campainha, o interfone, a minha esposa atendeu, e é o correio, encomenda para o senhor Geraldo. E como a minha máquina do meu serviço deu defeito, eu solicitei uma outra máquina de cartão, e eu falei, foi a máquina que chegou. Ainda bem, eu estou precisando fazer uma venda de serviço, né? Receber um dinheiro e a pessoa só pode pagar no cartão de crédito. Eu falei, opa, graças a Deus. Agradeci a Deus, desci com um sorriso de orelha a orelha, aí chego lá embaixo, aí eu olho para o correio, né, para o carteiro, e ele não está com nada na mão, só está com papel, né? E eu olhava de um lado, olhava do outro, aí tudo bem, né? Aí, quando eu fui ver, era uma multa. Eu falei, rapaz, vou ter que desenvolver a paciência, não posso me irritar. Mas é isso, irmão. A gente é provado o tempo todo, né? E Deus, Ele me deu, Deus é maravilhoso, Ele me deu esse fato para poder trazer como ilustração daquilo que a gente está falando, daquilo que ele estava me ensinando. Eu estava aprendendo também, eu não estou aqui só para ensinar não, estou aqui para aprender também. E naquele momento Deus estava sendo altamente pedagógico comigo. Eu aprendi ali de uma forma muito legal, né? E voltei rindo, né? Minha esposa também ansiosa, esperando a máquina. E aí? Aí eu falei assim, não foi máquina não, foi multa. Aí a minha esposa ficou mais chateada do que eu. Ela, puxa vida, que cara malvado, né? E a gente vai falar disso daqui a pouco, sobre
sobre a benignidade. É o segundo fruto, e a gente vai voltar nessa mesma história. Bom, então vocês perceberam que eu discorri sobre paciência. E agora a gente vai entrar no fruto falso da paciência. Existem frutos que são falsos, e a gente vai ter que entender isso. Por exemplo, a paciência não é uma atitude fatalística. O fatalismo diz que o que será, será, e não há nada que possamos fazer a respeito. Não há nenhuma esperança ou senso de responsabilidade nesse tipo de atitude. Não, a paciência não é isso, né? Isso não tem nada a ver com paciência. A atitude fatalística, ela não é boa também não. Ela é uma coisa que a gente deve evitar. Na igreja a gente costuma falar de crente Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não é isso, não é atitude fatalística não. Tudo tem jeito, tudo tem mudança. Tudo pode ser aprimorado. Então, se você está aguardando uma coisa, você está aguardando no Senhor, você está aguardando com esperança, não é só aguardar, é aguardar com esperança. Se você está aguardando com esperança, você tem paciência. Agora, se você está aguardando porque você acha que não tem mais nada a fazer, que aquilo ali já está determinado, então isso é um fruto falso da paciência. Isso não é paciência. Isso é uma atitude fatalística, que é diferente. Outro fruto falso da paciência é a resignação desesperançada, né? Ou seja, ser resignado pela falta de esperança. Como eu acabei de dizer, a esperança ela faz parte do cristianismo, né? O cristianismo ele é fundado na esperança. Se você não tem esperança, você está no caminho errado. Então, essa resignação desesperançada também não é paciência, né? Ou seja, o que é essa resignação desesperançada? É onde desistimos ou cedemos a tudo e a todos. Isso não é paciência. E também não é paciência a atitude mental passiva ou inativa, em que devemos sorrir e engolir tudo, engolir duro e aguentar. Uma atitude desta não planeja de antemão, não busca corrigir o passado, nem alterar o presente. Estas são ideias falsas sobre a paciência. Bom, e qual seria o fruto podre? O fruto podre da paciência? O fruto podre da paciência é justamente o inverso, é a impaciência. Essa impaciência, ela é também falta de fé. Falta de fé e impaciência são sinônimos, biblicamente falando, claro. É bom saber que Deus tem um remédio para a impaciência. Todos nós temos reagido com as pessoas e as situações mais rápido e veemente do que deveríamos. Eu tenho um problema seríssimo nesse aspecto de ser reativo. Aliás, eu já tive muito mais, né? Hoje, graças a Deus, eu sou convertido, eu consigo às vezes, me controlar. Mas, às vezes, quando eu sou surpreendido, uma das coisas ruins é você me assustar, né? Se você me pega de surpresa, eu reajo, eu sempre reajo, né? Mas essa reação, ela não pode ser uma reação impaciente, né? Você tem que parar, você tem que pensar, você não é um robô, você foi dotado de uma mente para você parar e pensar antes de reagir, né? É necessário fazer isso. Isso acontece geralmente quando ficamos irritados e frustrados. Irritação e frustração é uma das coisas que tiram a bênção da gente. Quando ficamos irritadiços, significa que estamos super sensíveis ao que nos cerca. Qualquer coisinha insignificante nos incomoda demais. Temos a tendência de enxergarmos na nossa reação e agirmos de uma forma que não é característica de Cristo. A frustração
também é um sentimento de desamparo que temos quando estamos numa situação difícil e não podemos mudar. A única mudança que pode ser feita está em nossa atitude. É aí que Deus quer nos dar a grande graça da paciência, né? Esse gomo do Espírito. Quando a gente está nessa situação e pode pensar e lembrar de Deus, lembrar daquilo que Deus espera de nós, de como nós devemos agir, e a gente pode fazer isso e agir dessa forma. Não pensem que é fácil, não pensem que é automático, não é. Se alguém falar assim, não, mas eu nunca reajo. Não, isso aí é uma qualidade sua, graças a Deus por isso. Eu reajo. Quando eu sou surpreendido com alguma coisa, eu reajo. Por isso, eu tenho que, muitas vezes, ficar me policiando, para que a minha reação não seja uma reação desproporcional e acabe fazendo com que eu perca a graça. Bom, há poder no fruto da paciência. É o poder de esperarmos em Deus enquanto estamos esperando nos homens. É o poder que pode nos levar acima das irritações e frustrações da vida. A paciência flui na nossa fé, no poder, no propósito, a promessa de Deus. Ele planejou e prometeu produzir a vida do seu Filho em todas as situações das nossas vidas. Vocês já pararam para pensar nisso? Se Deus falou que vai produzir a vida de Cristo em mim, ou seja, eu vou reproduzir as atitudes de Cristo, eu vou reproduzir o caráter de Cristo, como que eu posso agir ou reproduzir o caráter de Cristo se eu não tenho paciência? Então a paciência, ela tem que fazer parte da minha vida. Então eu tenho que desenvolver, tenho que trabalhar, eu tenho que agir para isso acontecer. Isso também não vai cair, já disse, não vai cair na nossa cabeça, a gente tem que desenvolver. Por essa razão, não é necessário termos medo de orarmos pedindo paciência. E nós devemos orar todos os dias pedindo paciência. Ela é uma qualidade da vida de Cristo, que o Pai está pronto para suprir através do seu poder e através do poder do seu Espírito Santo. A sua semente já está em nossos corações, pronto para crescer, quando mais precisarmos dela. Precisamos que esse fruto se desenvolva em nossas vidas. Se quisermos que nosso ministério para Deus tenha o máximo valor possível, nestes importantes dias vindouros, precisamos ser pacientes com o tratamento que Deus em nossas vidas. Precisamos ser pacientes para com os outros. Precisamos até mesmo ser pacientes com as nossas próprias vidas. Paciência, segundo Deus, produzirá no fim uma perfeição, segundo Deus. Bom, então vamos lá. E qual é o fruto verdadeiro da paciência? Só um minuto, irmãos. É a paciência com a qual esperamos com fé, esperança e amor, para que a vontade de Deus seja realizada. Devemos ser pacientes pelo fato de sabermos que Deus está fazendo com que tudo contribua para o cumprimento da sua boa vontade em Cristo Jesus. A paciência é a força para ficarmos firmes quando o chamado de Deus em nossas vidas está sendo dolorosamente testado, através de problemas e dificuldades, ou seja, provação. Existem duas palavras gregas que elas são traduzidas por paciência. Uma está lá em Gálatas 5, 22, 23, né? Que é a... Esqueci agora. Eu não anotei, esqueci. E a outra é macrotúmia. A gente vai falar já da outra. Eu vou lembrar. Não se preocupe não. Significa literalmente temperamento longo. Macrotúmia significa temperamento longo. Onde o temperamento se refere a um estado da mente calmo e controlado.
Às vezes, falamos que as pessoas são temperamentais, ou que elas perdem ou mantêm a calma. Isso é porque vem dessa palavra, macrotúmia. Jesus foi paciente, foi muito paciente com todos os seus discípulos. Eu acho interessante, né? Vocês leem o Evangelho de Marcos, mas leiam com calma, leiam com tranquilidade, e vocês vão ver que Marcos, ele representa os discípulos como aquelas pessoas imperfeitas. Você vê que os discípulos estão sempre pisando na bola no Evangelho de Marcos. Marcos, ele coloca ali, mostra que os discípulos são pessoas como nós. Ou seja, que a gente também vacila, mas Deus tem paciência. E Jesus foi extremamente paciente com eles. Ele passou esses 3 anos fazendo um discipulado, um homem a homem com cada um deles, para desenvolver o fruto do Espírito nesses homens. Ele esperou em amor para que respondessem à sua mensagem de vida e verdade. Quando a aguardava, no entanto, ele também trabalhou com eles, cuidadosa, porém firmemente em suas fraquezas. E a paciência significa esperarmos com fé, esperança e amor, para que a vontade de Deus seja realizada numa dada situação. Estas situações envolvem pessoas, lugares e eventos. Podemos ser pacientes. No entanto, pelo fato de sabermos que Deus está fazendo com que tudo contribua para o cumprimento da sua boa vontade em Cristo Jesus. A paciência é a força para ficarmos firmes, quando o chamado de Deus em nossas vidas está sendo dolorosamente testado através dos problemas e dificuldades. Deus nunca desiste com relação ao seu propósito para as nossas vidas. Assim sendo, tampouco nós deveríamos desistir. Aí eu coloquei aqui algumas definições aqui de alguns comentaristas bíblicos, né? William MacDonald, por exemplo, ele diz que longanimidade é a paciência diante das aflições, irritações e perseguições. O exemplo supremo disso encontra-se lá em Lucas 23, 34. Depois vocês podem ler. Já Hernani Dias Lopes diz que longanimidade significa ânimo espichado ao máximo. É a pessoa tardia em irar-se. Trata-se de paciência para suportar injúrias de outras pessoas. Descreve o homem que, tendo condições de vingar-se, não o faz. É interessante que a gente entender que ser paciente não é ser fraco. São duas coisas diferentes, né? Muitas vezes, se você não tem... você gostaria de revidar uma determinada atitude, vem uma pessoa... Vou dar um exemplo bobo, mas que talvez você consiga entender. Mas digamos que seja uma pessoa muito mais forte que você. Sei lá, uma pessoa de 2 metros de altura, né, bem forte, e mexe contigo. Você gostaria de encarar aquela pessoa, mas você sabe que você não aguenta, que você não pode com aquela pessoa. Então você não responde nada com medo. Isso não é paciência. A paciência é quando você tem condição de se vingar e não faz. Se você tem essa condição, então você está sendo paciente. Por isso que a gente fala que Jesus foi extremamente paciente, porque ninguém tirou a vida dele. Ele entregou a sua vida. Ele podia, eu acho muito legal quando a gente lê lá no Evangelho de João, quando ele está sendo preso no Monte das Oliveiras, e vem uma escolta romana para prendê-lo. E ele fala assim, eles perguntam, é você o Cristo? E ele responde, eu sou. E quando ele responde, eu sou, todos os soldados caem. Todos os soldados caem. Ou seja, a palavra dele tem poder, ele tinha todo o poder, se ele quisesse, sair daquela situação. Mas ele veio para se entregar por nós. Ele não era fraco, ele não fez porque ele não tinha força para revidar. Ele veio para poder fazer esse trabalho e ele fez esse trabalho. Ele suportou tudo com paciência. E é assim que nós devemos fazer também, suportar com paciência. William Hendrickson
diz que longanimidade é a característica da pessoa que se recusa a entregar-se à paixão ou às explosões de ira. Olha que detalhe interessante. A pessoa que se recusa a entregar-se à paixão ou a explosões de ira. Né? Lembra que eu falei da surpresa, da reação? Né? Você ser surpreendido, você realmente vai reagir de alguma forma, mas que essa forma seja uma forma pensada. Né? E aí, Hendriksen, ele vai dizer que a pessoa que ela é longânima, ou seja, que ela é paciente, ela se recusa a explosões de ira. Ou seja, a longanimidade, como um atributo humano, é inspirado pela confiança de que Deus cumprirá suas promessas. Por outro lado, a longanimidade é uma grande arma contra a hostilidade do mundo em sua atitude para com a igreja. Então, nós vimos que a paciência, né, longanimidade e paciência são sinônimos. A paciência, ela é essencial na vida do cristão. Não tem como nós sermos cristãos e não termos paciência, não termos desenvolvido essa paciência. Eu volto a falar, porque isso é uma coisa que a gente desenvolve. Você precisa trabalhar para isso. Não pensa que todo mundo vai chegar já totalmente paciente, totalmente zen. Não é isso. Por isso que eu botei aquela foto lá daquela pessoa lá naquela posição de lótus lá, fazendo uma meditação, que as pessoas pensam que aquilo ali é pessoa paciente, pessoa calma, e não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de uma coisa intencional, de você saber suportar as coisas visando a um fim maior, que é o céu. A gente suporta determinadas coisas pensando em Cristo, naquilo que Ele suportou por nós. Então, é uma coisa que é pensada, não é uma coisa assim que vem do nada, não. Nós precisamos desenvolver, todos nós precisamos desenvolver. A paciência é a base do perdão, por exemplo. A sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória está em esquecer as ofensas. Provérbio 19:11. Também, a paciência é a base da humildade. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. O melhor é o paciente do que o orgulhoso. Eclesiastes 7:8. Paciência também é a base da comunhão. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Provérbios 15:18. E aí, o pastor começou agora uma nova série, que é Em Obras, focando a edificação do corpo. E aí a gente vai ver que a paciência, ela vai ser extremamente importante nessa edificação. Não existe edificação sem paciência. Né? Paulo nos orienta a suportar os irmãos. Suportar, né? Falar assim, eu não amo. Não é isso não, é que quando a gente for irritado, quando a gente for achar que a gente está no direito de se vingar ou de fazer alguma coisa, de reagir de uma outra forma, a gente parar, pensar e falar, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com o reino de Deus, eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança com Deus, então eu preciso ser paciente, eu preciso aguentar as aflições, não só do mundo, não só das coisas externas, mas também do nosso meio, no meio cristão. Dentro da igreja. A igreja é excelente local para a gente desenvolver a paciência. Todos nós precisamos desenvolver esse gomo do fruto do Espírito. E aí a gente vai entrar no gomo da benignidade. É ruim que a gente não tem como... Eu vou falando, quando estou dando aula, eu vou falando e vou olhando para a cara das pessoas para saber se a pessoa tem dúvida. Às vezes a gente olha assim no olhinho da pessoa assim, aí a gente fala, você tem dúvida? Online a gente não tem isso, né? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode escrever nos comentários e vai chegar para a gente. E se a gente tiver condição, a gente responde na hora. Se não tiver, a gente estuda para responder ou a gente pede ajuda para os universitários. Nós temos alguns pastores aqui que podem nos ajudar também. Então, mas não fique com dúvida. Se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários aí que a gente vai tentar sanar essas dúvidas. O gomo da benignidade. Antes de eu falar do gomo da benignidade, deixa eu voltar à minha história, né? Então,
lembra do que eu falei do carteiro, que eu desci e cheguei lá e em vez de ser uma encomenda, era uma multa? E aí a gente vai ver uma segunda fato nesse caso, porque eu acho que o carteiro foi extremamente malvado. Ele foi malvado porque ele tripudiou, quando ele saiu rindo, quando ele viu a minha decepção, a minha cara de triste, ele saiu rindo, né? E o nome disso é maldade. E a maldade, a gente vai ver daqui a pouco, que ele é o oposto da benignidade, né? A maldade, ela é o oposto da benignidade. Então, nenhum cristão pode ser mau. Tem um videozinho muito engraçado na internet, né? É engraçado, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que é um menino, o rapaz, um senhor, não sei se é avô dele, fala assim, e essa pessoa aí? Aí, ele é mau. Aí, e nós? Aí o menino faz uma carinha assim, né? Nós somos mal também, né? O cristão não pode ser mal, não. O cristão tem que ser só bom, não mal. Mal, não. Então, a gente... Eu trilhei o mesmo caminho, fui na internet, no dicionário.com, para ver o significado, né, do dicionário para a palavra benignidade, que diz que é a característica do que é benigno, generoso, benevolente, generosidade, né? Mas ainda assim fica meio confuso, né? Aí eu também fui lá no dicionário, na página de significados.com.br, para ver o significado que o mundo dá para essa palavra benignidade. E lá diz assim, é a qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas. Percebam aí características boas, firma nisso aí, características boas. Como a generosidade, a bondade e a benevolência. No âmbito religioso, de acordo com os ensinamentos da Bíblia, principalmente a cristã, a benignidade consiste numa particularidade que deve fazer parte de todas as pessoas. Agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo, se comportando com base na lealdade e fidelidade, princípios estes defendidos por várias religiões baseadas na Bíblia. Assim, de acordo com relatos bíblicos, a benignidade representaria um fruto do Espírito Santo. Isso quer dizer que a qualidade de ser benigno é compartilhada entre aqueles que obtiveram a graça do Espírito Santo de Deus, ou seja, quem tem fé na sua palavra. Assim como a benignidade, aí ele vai falar dos outros frutos, né? Os outros frutos do Espírito Santo seriam amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Alguns dos principais sinônimos de benignidade são benevolência, complacência, comprazimento e condescendência. É interessante isso aqui, que a gente vai ver que esse sinônimo de benignidade, na verdade, são os frutos falsos da benignidade. A gente vai chegar lá. É só spoiler. Bom, benignidade e bondade. Para o mundo, são palavras que podem ser consideradas sinônimos. Mas para nós, biblicamente, benignidade é um gomo do fruto e bondade é outro gomo do fruto. São duas coisas diferentes. Elas podem até ser muito semelhantes e às vezes até difícil de explicar, mas não são idênticas, não são sinônimas, não. Mas de acordo... Eu pulei aqui na frente, aqui, ao invés de ler, eu estou falando, eu olhei ali, em vez de ler, eu falei, né? Então ele vai falar justamente isso, né? Bom, benignidade e bondade são palavras que podem ser consideradas sinônimas, mas de acordo com a interpretação religiosa, por exemplo, benignidade e bondade apresentam algumas diferenças. E é isso que a gente tem que focar, né? Benignidade está relacionada com o caráter do indivíduo, enquanto a bondade consiste na atitude.
Então, benignidade, caráter, bondade e atitude. Assim, seria correto afirmar que a bondade é a exteriorização em forma de ações da benignidade. Ou seja, a bondade seria a benignidade em ação. A manifestação desse caráter de bom, né? Que eu não posso só dizer e não praticar. Então vamos ver quais seriam os frutos artificiais da benignidade. Como eu disse, aquilo que ele disse ali, ele chamou de sinônimo de benignidade, ou seja, condescendência, falsa misericórdia, interesse. Ele ainda lista ali como sinônimo complacência, comprazimento, condescendência, né? Isso não é benignidade. A condescendência é disposição para ceder aos sentimentos ou desejos de alguém. Ou seja, a condescendência, ela é sinônimo de complacência. Isso não é benignidade. Você ter esse sentimento ou desejo de ceder sempre para outra pessoa, isso não é benignidade. Veja que Jesus, quando foi necessário agir com firmeza, ele agiu com firmeza. Quando foi necessário, por exemplo, expulsar os vendilhões do templo, ele foi lá e expulsou. Ele pegou o chicote e sai, a minha casa será chamada casa de oração. Isso aqui não é covil de ladrões, não. Vocês estão errados por estar aqui. Vocês têm que sair daqui, abandonar esse local, que esse local aqui é um local de oração, é uma casa de Deus. Então ele agiu com firmeza. Então, condescendência ou complacência é um fruto falso da benignidade. A falsa misericórdia. A falsa misericórdia. Tem gente que por não ter como executar sua vingança, lembra da longanimidade? Então perdoa. Mas assim que a situação mudar a seu favor, ela vai cobrar a dívida. Isso também não é benignidade. Você deixou de fazer alguma coisa, o seu caráter, aquilo que está dentro do teu coração, é diferente da tua ação exterior. Você deixou de fazer algo por incapacidade, mas você não queria ter aberto mão, não queria ter sido benigno para com aquela pessoa. Então a benignidade é outra coisa. A falsa misericórdia não tem nada a ver com o fruto benignidade. É um fruto falso. Ajudar pessoas por interesse. Existe uma religião, eu vou falar, vocês vão estar aí, vão entender qual a religião que é, não preciso falar o nome dela, mas existe uma religião aí que ensina aos seus fiéis que se eles ajudarem as pessoas nessa vida, como se existisse uma outra vida, né, como se eles pudessem voltar, então eles vão ganhar pontos para ir melhorando a cada encarnação até transcender. Amigo, isso é engano. Só se morre uma vez. Essa é a única vida que você vai ter. Depois da morte vem o juízo. Você vai se apresentar diante do tribunal de Deus e será julgado. E o homem nada pode fazer para mudar a condenação. Somente Jesus tem mérito diante de Deus e diante do tribunal de Deus. Ele precisa ser o nosso representante. Ele veio, viveu uma vida sem pecado e se entregou voluntariamente para morrer no nosso lugar, pagando assim a nossa dívida e garantindo a absolvição no julgamento. Se o recebermos como nosso representante, então nós vamos ser julgados pelo que ele fez e seremos absolvidos. Qualquer um que comparecer no julgamento sem ser representado por Cristo será condenado ao fogo eterno. Ainda que fosse possível reencarnar, você ia reencarnar infinitas vezes e ainda assim você seria condenado ao fogo eterno.
Não adianta ajudar as pessoas por interesse, não adianta. Nós devemos sim fazer as boas obras. Tiago fala que nós fomos salvos para as boas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. As boas obras não salvam. Ou seja, se você faz alguma coisa para outra pessoa, isso tem que ser motivado pelo amor, tem que ser motivado pelo seu caráter benigno e não por interesse, né? Infelizmente, existe dentro da igreja alguns ramos que até aceitam essa ideia de fazer troca. Vou fazer isso para poder ganhar ponto com Deus. Eu estou fazendo isso aqui porque Deus vai se agradar. Olha, realmente, Deus se agrada daquilo que você faz para os outros. Mas você tem que fazer porque você o ama, não só para agradar a Deus. Embora Deus se agrade, você não faz para agradar. Você faz porque... isso faz parte do seu caráter, isso faz parte do fruto do Espírito que você está desenvolvendo. E aí Deus se agrada, mas se você faz só para agradar a Deus, você está no caminho errado. Você precisa entender que isso é um fruto falso do Espírito. Você tem que fazer sem esperar nada em troca. Quando nós fazemos qualquer obra social ou prestamos qualquer ajuda, fazemos por amor ao próximo e não para ganhar pontos com Deus. Que isso fique bem claro na sua mente. O fruto podre da carne. Bom, eu já dei um spoiler, né? Já falei que a maldade é o oposto de benignidade, então o fruto podre seria a maldade. Mas vocês devem estar acompanhando aí que eu botei 6 círculos e várias palavras dentro dos círculos. Embora o fruto podre seja um só, que é a maldade, mas essa maldade, ela se origina da injustiça. É a injustiça que vai desencadear a desonestidade, que vai desencadear a maldade, que vai desencadear o engano, que vai desencadear a falsidade, que vai desencadear a falta de escrúpulo e que vai retornar para a injustiça. Então, isso aí é um círculo que inicia na injustiça e prossegue com desonestidade, maldade, engano, falsidade, falta de escrúpulo. Então, embora o fruto podre seja a maldade é a característica que a gente vai falar, mas você tem que entender que essa maldade, ela se origina da injustiça. E a desonestidade, o engano, falsidade e falta de escrúpulo, elas fazem parte do mesmo círculo vicioso desse fruto podre, que é a maldade. Tudo faz... Por isso que eu falei do carteiro lá, que ele fez algo que é um comportamento de mal. Ele me enganou, né? Falou que era uma encomenda, eu desci para pegar minha encomenda e chego lá, a minha encomenda era uma multa. Eu acho engraçado que se ele falasse assim, correspondência, eu ia descer para pegar minha correspondência de qualquer jeito. Mas ele falou, é uma encomenda, e eu desci para pegar a encomenda feliz, e cheguei lá, eu entendi que Deus estava tratando comigo. O carteiro, ele não tem nem culpa. Ele foi só usado para poder Deus trabalhar comigo. Eu peço que Deus perdoe ele, dê a ele o que ele necessita para a honra e glória do Senhor. Não tenho nenhuma tristeza com o carteiro, não. Pelo contrário, meus irmãos, pode parecer meio estranho, mas eu até gostei. Eu subi rindo porque eu estava vendo Deus falando comigo. Fiquei muito feliz em saber que Deus estava me dando uma ilustração daquilo que eu ia falar. Eu ia falar algo com vocês e precisava de uma ilustração para que vocês entendessem o que vem a ser esse fruto podre da benignidade. Bom, maldade é um substantivo feminino, né? Característica de mal, pessoa má, cruel, ruim, perversa. Aí ele vai dar alguns exemplos assim, perversidade, cometer o crime com maldade, comportamento de quem busca prejudicar ou ofender, desumanidade, nunca soube lidar com a maldade humana, que expressa malícia, vontade de denegrir, sarcasmo, comentou sobre o mau trabalho, comentou sobre o meu trabalho na maldade,
comportamento travesso, traquinas, traquinice. Vocês percebem que tudo faz parte do mesmo fruto podre. E nós, como cristãos, a gente tem que evitar, né? Tem algumas coisas aqui que talvez possa entrar nos nossos ouvidos e a gente não perceber, tipo sarcasmo, né? Crente sarcástico, não é o caso, meu irmão. Não é o caso. Se você entender que o sarcasmo, ele vem da mesma origem da maldade e da injustiça, você vai evitar isso. Engano também vem da mesma origem, da injustiça. Falsidade vem da mesma origem, a falta de escrúpulo ou agir com inescrupulosidade é mesma origem. Então a gente tem que tomar cuidado. Nós não podemos cair nessa cilada. E o fruto verdadeiro da benignidade. Benignidade é carinho. Talvez melhor ilustrado na atitude do Senhor para com as criancinhas, lá em Marcos 10, 14. Se você ler, tu vai entender o que eu estou falando. Benignidade, a palavra grega Christostes, traduzida por benignidade, lá em Mateus 11, 30, significa gentileza, refere-se a uma disposição gentil e bondosa para com os outros. O jugo de Cristo é suave, ou seja, é Crestos. Trata-se de uma amável bondade. Benignidade, esta é suave e eterna. Os primeiros cristãos se recomendavam através dela, segundo aos Coríntios 6,6. Esse fruto, tal como exercido pelos crentes, nada mais é do que um pálido reflexo da benignidade primordial manifestada por Deus. Romanos 2,4. Além disso, somos admoestados a tornar-nos como Ele nesse aspecto. Os evangelhos contêm numerosas ilustrações da benignidade que Cristo demonstrou para com os pecadores. Para mencionar apenas algumas, podemos falar de Marcos 10, de 13 a 16, Lucas 7, de 11 a 17, de 36 a 50, entre outras, João 8, de 1 a 11, em 19, de 25 a 27. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vocês percebem aí a benignidade de Jesus em ação, ele mostrando o que é ser benigno, falando e ensinando-nos que nós precisamos desenvolver esse fruto, ou esse gomo do fruto do Espírito, que é a benignidade, que tem a ver com caráter, que tem a ver com a nossa predisposição de estar, de ajudar as pessoas, de ser bom, né? Então, falando em bom, vamos seguir falando do próximo fruto, o próximo gomo do fruto. A gente tem mania de falar como se cada um fosse um fruto diferente, né? Eu peço que vocês me desculpem a hora que eu cometo esse deslize. O gomo da bondade. Ou despreza as tuas riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Jesus era uma pessoa muito boa e dócil. Este é um outro
aspecto do caráter de Deus que foi lindamente expresso na sua vida terrena. Isso traz um caloroso sentimento de ternura à benignidade de Deus. É uma característica divina que devemos conhecer mais e demonstrar nas nossas próprias vidas. Eu escolhi aí uma foto de uma criança com guarda-chuva protegendo um cachorro da chuva. Vocês podem perceber por essa foto, a minha intenção nessa foto aí é mostrar que o cachorro não tem nada a oferecer a essa criança. Ele não pode retribuir. Ele não pode retribuir essa bondade que ela está fazendo com ele. E essa é a ideia, né, da bondade. Quando a outra pessoa não pode retribuir. É interessante, tem algumas coisas engraçadas quando você vai vendo conforme os judeus eles agem. Porque o judeu ele pensa o seguinte, quando ele quer ser bom, ele só pode ser bom com alguém que não pode retribuir. Por exemplo, tem uma determinada situação que ele vai fazer um almoço. Ele vai fazer um almoço e ele vai convidar pessoas carentes para esse almoço. Ele não pode convidar, não pode convidar pessoas que têm condição financeira de lhe retribuir aquilo. Isso para mostrar que ele é bom. Eu estou falando isso para poder ilustrar a ideia do que é bondade. Quando você faz alguma coisa, esperando alguma coisa em troca, você dá um presente. Igual final de ano o pessoal costuma fazer amigo secreto. Amigo secreto sempre acaba em problema, né? Eu lembro que quando eu era professor, numa escola lá no Rio de Janeiro, e uma das vezes foi feito um amigo secreto entre os professores, e teve uma pessoa que me tirou, e ele me deu um CD de música country americana. Eu falei, rapaz, eu não ouço nem forró, eu vou ouvir música country americana? Da onde ele tirou isso que eu queria uma música country americana? Eu falei, caramba, como é que o cara pensa numa coisa dessa? Né? A ideia é, aquilo para ele é bom, ele gosta daquilo. E aí ele me deu aquilo, talvez até com boa intenção. Mas quando a gente está falando de amigo secreto, você dá um presente e você espera ganhar um presente à altura. É ruim quando a pessoa compra uma coisa maravilhosa, sei lá, um presente caríssimo e ganha, sei lá, um pente, um lenço. Fala assim, poxa, investi tanto dinheiro para dar para o meu amigo secreto e meu amigo secreto me deu uma coisa insignificante. Ou seja, na verdade ele deu esperando ganhar algo em troca. Mais uma vez, eu lembro que eu estou falando isso apenas para ilustrar o que é a bondade, né? Por isso que a gente vai falar agora do falso fruto da bondade. Então, vocês veem aí, que a gente poderia colocar outros frutos artificiais ou frutos falsos da bondade, né? Eu coloquei esses 3, permissividade, atitude fraca e moleza sentimental. Poderia ter muitos outros, mas esses aqui eu acho que é o suficiente para a gente entender o que é o fruto falso do Espírito. O fruto da bondade não é uma atitude fraca e permissiva de alguém que está disposto a ter paz a qualquer custo. Não é uma característica que permite que os princípios sejam facilmente transgredidos ou colocados de lado. Eu já dei o exemplo de Jesus, né? Que quando foi necessário agir, ele agiu com firmeza. E a bondade é isso, é você agir de maneira boa, mas sem ser débil ou fraco. A bondade não tem nada a ver com fraqueza e nem nada a ver com permissividade. São coisas diferentes.
A bondade ou docilidade não devem ser comparada com uma moleza sentimental em que o nosso coração domina a nossa cabeça. Você já viu aí que tem pessoas que são moles, sentimental, mas que não são boas, né? Não são boas. É diferente. Isso é falso fruto. Não é fruto verdadeiro. E também a gente pode entender que esses três, atitude fraca, atitude permissiva e moleza sentimental, elas mascaram as nossas más intenções, elas mascaram o nosso verdadeiro caráter, elas mascaram quem nós somos verdadeiramente, e isso não é bom. A gente precisa ser e não parecer ser. A gente tem que trabalhar isso na nossa vida, né? A gente tem que trabalhar de forma que o fruto do Espírito seja desenvolvido. A gente não pode mascarar. Vou aturar, vou fazer vista grossa. Não é nada disso. Se precisar ser confrontado, que seja confrontado em amor. Que você chega, diga qual foi o erro que a pessoa cometeu contigo, como você se sentiu, porque se você não falar, se você tiver uma atitude permissiva, você não vai estar ajudando essa pessoa a crescer também. E isso é uma das, vamos dizer assim, isso é ruim para outra pessoa, que a pessoa ela deixa de crescer. Então você precisa sim confrontar em amor, precisa falar, precisa orientar. Então, a atitude fraca, permissiva e moleza sentimental não é bondade. Não é bondade. Pelo contrário, é máscara. Ela esconde o seu verdadeiro caráter. O fruto podre. O fruto podre aqui são, na verdade, eu elenquei 6 frutos podres. 6 frutos podres. E que a gente vai falar agora um pouco deles. Já vimos através de algumas das escrituras acima elencadas, quais as características da carne que querem se opor ao fruto da bondade. Estas características incluíram as atitudes e ações que são cruéis, ou seja, crueldade, rudeza, a atitude rude, grosserias, ásperas ou aspereza, que não perdoam e que são agressivas. Não podemos ser bons e egocêntricos ao mesmo tempo. A bondade e a solidariedade para com os outros, como já vimos na vida de Jesus, andam de mãos dadas. Os líderes que são bons não impõem as suas ideias e desejos sobre os outros de uma forma opressiva. Em Mateus 11:30, nós temos Jesus dizendo que o meu jugo é suave. A palavra traduzida, já falei, é Christos. Neste versículo ele diz que é fácil de se colocar e que se encaixa bem. Ou seja, retrata bondade tanto no propósito quanto na prática, no planejamento e na colocação. Os líderes jovens, no seu zelo, podem às vezes ser desatenciosos com os outros, em seus anseios de fazerem as coisas para Deus. Há o perigo de surgirem palavras e ações ásperas. Um dos sinais da maturidade cristã é a bondade. O vinho que é envelhecido é suave e brando. Ele perde a sua aspereza e amargor. Lucas 5:39. Deus deseja que a cada dia possamos nos esforçar com o objetivo de nos tornarmos bons e dóceis como Jesus. À medida que amadurecemos, devemos ser como Jesus, que expressou a bondade de Deus em seus relacionamentos. Bom, agora vamos falar do verdadeiro fruto da bondade.
ouvistes o que foi dito, isso eu já disse, né? Também é bondade, né? Eu usei o mesmo versículo. A palavra grega que se refere à bondade, Christos, utilizada em Mateus 11:30, ela é usada 8 vezes das 18 que esse termo é usado no Novo Testamento. Ele se refere a um aspecto do caráter de Deus. A bondade é uma qualidade de coração que atrai as pessoas com cordéis de amor. Ela retrata um cuidado pessoal e um interesse pelos outros. É uma atitude afável que coloca as pessoas à vontade e as protege dos sofrimentos. Ela busca ajudar e curar os que são fracos e feridos. Nas Escrituras, a bondade geralmente está relacionada com perdão. Romanos 2,4 diz: vocês não percebem como ele tem sido paciente e bom com vocês? Ou vocês não se importam? Vocês não compreendem que a bondade de Deus tem o objetivo de levá-los ao arrependimento? Vimos isso também na vida de Jesus, quando ele lidou com a mulher samaritana, ao lado do poço, lá em João 4. E novamente, quando Jesus defendeu a pecadora na casa de Simão, o fariseu, em Lucas 7. Sermos semelhantes a Jesus significa sermos bons com os outros, solidários e perdoadores. Paulo sintetiza tudo isso nas seguintes palavras: não tenham mais amarguras e iras. Deixem de lado todas as palavras ásperas e as brigas. Ao invés, sejam benignos uns para com os outros, sejam compassivos e perdoadores, assim como Deus lhes perdoou em Cristo. Bondade é doçura mostrada aos outros. Para ver a bondade em ação, basta ler Lucas, no capítulo 10, verso de 30 a 35. A palavra grega, que foi traduzida por bondade, aí no verso de Gálatas, ela é agatocine, que ela foi traduzida por bondade. Refere-se à bondade ativa, como um princípio energizante. A bondade deve reprovar, corrigir, disciplinar, mas a benignidade só pode ajudar. A diferença entre uma coisa e outra. Aí Trent, ele vai dizer que Jesus mostrou o agatocínio, ou seja, a bondade ativa, quando purificou o templo e expulsou os que o transformavam em um mercado. Mas manifestou o Cretostes, quando foi amável com a mulher pecadora que lhe ungiu os pés. Bondade é excelência moral e espiritual, em todos os aspectos, criada pelo Espírito. As ações de Deus, todas as ações de Deus são boas. Tudo o que vem de Deus deve ser visto pelo homem como um ato de sua bondade. Deus é o supremo bom. Quando a gente vê lá aquele jovem que vai se encontrar com Jesus e chama ele bom mestre, e Jesus fala para ele assim: por que me chamas bom? Bom há só um, que é Deus. Por que Jesus está falando isso? Porque aquele jovem chamou ele de bom mestre como uma expressão qualquer, mas ele não pensou naquilo que ele estava falando. Para o judeu, falar que uma pessoa era boa era compará-la a Deus. E Jesus era Deus, mas aquele jovem não acreditava nisso. Aquele jovem não pensava dessa forma. Por isso que Jesus confronta aquela pessoa falando assim: por que você está me chamando bom se você não acredita que eu sou Deus? Então, bom, Deus é bom o tempo todo, é uma qualidade inerente de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Deus, em sua infinita sabedoria e soberania, sabe o que é melhor para o homem. A vida espiritual e as demais bênçãos recebidas são frutos da bondade de Deus para com o homem. A bondade de Deus é infinita e não tem limites. Provai e vede
que o Senhor é bom, Salmo 34, 8. Bom e reto é o Senhor, Salmo 25, 8. Deus é bom, ponto. No decorrer da nossa vida, podemos ver a bondade de Deus manifestando-se a nós. E isso é maravilhoso. Esta bondade é constante, continua em todos os momentos. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Dai graças ao Senhor dos exércitos, pois bom é o Senhor, o seu amor dura para sempre. Jeremias 33, 11. Então, nós hoje falamos de 3 gomos do Espírito, do fruto do Espírito. Falamos de longanimidade, benignidade e bondade. Nós vimos que a longanimidade, ela se identifica com a paciência para com os que nos irritam ou nos perseguem. Nós vimos que a benignidade é uma questão de disposição, está falando de caráter, e a bondade, ela é uma ação de ser bom. Não basta eu dizer que sou bom, eu tenho que agir como pessoa boa. Então, na próxima semana, nós vamos dar continuidade, né? O pastor André vai falar dos outros 3 gomos, fechando o fruto do Espírito. Ele vai falar de mansidão, domínio próprio e fidelidade. Fidelidade, mansidão e domínio próprio, para ser mais correto. Então, nós vamos orar agora, encerrando aqui a aula. Mais uma vez eu quero dizer para vocês que é para vocês não permanecer com dúvida. Se ficou alguma dúvida a respeito da aula de hoje, escreve aí nos comentários. Eu vou estar assistindo junto com vocês também no domingo a aula. E à medida que for surgindo qualquer dúvida e eu puder responder na hora, eu respondo. E aquelas que eu não puder responder, eu já aviso que eu vou estar estudando e depois a gente responde, tá certo? Então vamos orar. Amado Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus da nossa eterna salvação. Pai, como Tu és bom, Deus. Como Tu és maravilhoso, Deus. Como Tu és amável, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Deus, por Senhor ter enviado Seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz, para me salvar, Deus, para salvar a cada um de nós, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por esse imenso amor, Deus. Obrigado, Pai, por essa aula. E eu te peço, Deus, que o Senhor aplique, Pai, aos nossos corações, que a gente a cada dia, Deus, possa buscar com diligência desenvolver esses gomos do fruto do Espírito. São gomos, Deus amado, que a gente vai evidenciar na igreja principalmente e também no mundo, Deus. Porque a longanimidade ou a paciência, ela vai ser essencial dentro da igreja para a gente lidar com nossos irmãos, para a gente lidar com as pessoas, Deus, com a nossa vizinhança, com nossos vizinhos, com nossos amigos. Nós precisamos, Deus amado, ter essa paciência vinda de Ti, Deus. Nos ajuda a estar buscando com zelo desenvolver esse gomo do fruto do Espírito, Deus. Nos ajuda, Deus, a sermos benignos, Deus. Nos ajuda, Pai, a desenvolver o nosso caráter de tal forma, Deus, que a benignidade seja uma constante em nossa vida, que a gente não pareça ser bom, mas que a gente seja bom no espírito, Deus, que a gente seja bom no caráter, Deus. Age, Pai, para que a gente possa estar desenvolvendo esse gomo do fruto, que é a benignidade, Deus, tão importante também na vida do cristão. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a colocar em prática as boas ações, Deus, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, que a gente seja efetivamente bom para com os nossos irmãos, bom com as pessoas que nos cercam, que a gente tenha um bom relacionamento com todas as pessoas que estão ao nosso redor, Deus. Deus, nós precisamos de Ti, precisamos, Pai amado, desenvolver esses gomos do fruto do Espírito, Deus. Nos ajuda cada dia a buscar mais e mais da Tua presença, para estarmos crescendo espiritualmente, crescendo, amadurecendo, Deus, e desenvolvendo, Deus, todos
os gomos do fruto do Espírito, para que a gente, cada dia, chegue a parecer com Cristo, Deus. Nós sabemos, Deus amado, que a Tua palavra diz que esse é o objetivo, que a gente possa, a cada dia, ir crescendo de glória em glória, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Deus, eu sei que essa estatura de varão perfeito, a gente só vai alcançar na glória, mas é necessário que nós nos estejamos colocando à disposição para fazer isso, buscar isso, desejar isso. E eu te peço, Deus amado, que o Senhor coloque no nosso coração esse desejo de estarmos sendo parecidos com Cristo. Perdoa, Deus, os nossos pecados, pois nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.